Bem, seguindo já agora para a parte de ar teórico, né, porcentagem de ar teórico, é importante a gente lembrar que nós já trabalhamos com a relação ar-combustível, então eu consigo fazer uma associação da relação ar-combustível real sobre ar-combustível teórico. Então, assim, a porcentagem desse ar teórico vai ser a relação ar-combustível real sobre ar-combustível teórico. E aqui, como a gente já destacou, eu consigo tirar novamente aquelas conclusões, né? Porque eu vou ter uma quantidade de ar-combustível real, de fato, aquela que vai estar acontecendo na minha combustão. Então, eu posso analisar vários tipos de combustão e comparar como ela teórica, porque a gente já sabe como calcula a relação ar combustível teórico, né? Então, eu vou poder tirar algumas conclusões. Guardem isso. Bem, quando eu trabalho também com excesso de ar, nada mais é do que a quantidade de ar fornecida além do teórico. Então, quando eu tenho a perspectiva de trabalhar com excesso de ar, né, eu vou trabalhar com a quantidade de ar fornecido além do teórico. Beleza, isso caracteriza excesso de ar, né? E a gente vai fazer um exemplo sobre excesso de ar já já. Então guardem essa informação. Quantidade de ar fornecida além do teórico. Beleza. Razão de equivalência, ela também remete já a essa porcentagem de ar teórico, essa relação, né? Nada mais é do que a razão ar-combustível real pela razão ar-combustível teórica, né? Então, é exatamente essa fração aqui, essa razão de equivalência, né? Que também servem para a gente identificar a porcentagem de ar teórico e a gente consegue pensar também em uma razão de equivalência entre esses dois parâmetros, tá? E aí eu tenho o seguinte, quando essa razão de equivalência ela for maior do que 1, né? Quando essa razão de equivalência for maior do que 1, que razão de equivalência, né? AC real sobre AC teórico. Quando essa razão de equivalência for maior do que 1, o que significa? Que a minha quantidade de relação ar-combustível ela é maior do que a minha relação vamos recapitulando aqui, perdão. Quando a minha razão de equivalência for maior do que 1, eu tenho que minha razão ar-combustível real é maior do que a minha razão ar-combustível teórica. Beleza. Se isso acontece, o que que de fato está acontecendo? Eu tenho mais ar do que combustível, né? Então isso daqui me classifica como uma mistura rica. Quando eu tenho essa razão de equivalência menor do que 1, eu tenho uma mistura pobre, tá? Eu posso falar que a mistura dos reagentes é pobre e é rica, né? Por que é pobre? Porque vamos pensar agora no sentido inverso. Se é menor do que 1, ou seja, a minha relação ar-combustível teórico está sendo maior do que a minha relação ar-combustível real. Então, significa que eu tenho menos ar do que eu deveria, né? Então, se eu tenho menos ar do que eu deveria, essa reação aqui nos reagentes, ela está sendo pobre. Eu vou ter menos ar do que eu deveria. Então, o que isso me implica? Implica que eu não vou queimar o combustível de uma maneira adequada, tá? Beleza. Agora, quando a gente parte, por exemplo, aqui, ó, que eu pedi para vocês prestarem atenção sobre o excesso de ar, vamos pensar que, vamos partir de um exemplo aqui que eu tenho 50% de excesso de ar na combustão do metano, tá? Então, o que isso quer dizer aqui? 50% de excesso de ar na combustão do metano.
Aí a gente tem que lembrar um pouquinho o que a gente já trabalhou da combustão do metano, né? A combustão do metano, inicialmente, ela é o quê? Um CH4 mais 2O2 mais 3,76 N2. Ah, professor, da onde que você tirou essa informação aqui mesmo? Essa informação aqui é quando eu trabalho com ar teórico. Lembram disso? É a, perdão, é a quantidade de ar que eu preciso para ter a combustão completa do metano, tá? Então, eu tirei isso daqui da minha primeiro equacionamento da parte de combustão. Como o exemplo aqui está me dizendo que eu estou trabalhando com excesso de ar, 50% de excesso de ar, o que que significa? Prestem atenção, é 50% de excesso. Então, essa quantidade de ar aqui, ó, ela tem 50% de excesso. Como que eu faço para representar isso? Eu represento tudo isso aqui, ó, multiplicado por 1,5. 1 sempre na porcentagem quer dizer relacionar 100%. Então, quando eu tenho 1,5, significa que eu estou adicionando 50% de excesso de ar aqui, tá? E aí, o que que acontece? Essa reação com excesso de ar, ela vai me gerar alguns produtos. Quais produtos são esses? CO2, mais vai me gerar também uma quantidade de água, vai me gerar agora também uma quantidade de oxigênio e vai me gerar também uma quantidade de N2, de nitrogênio, nos meus produtos, tá? Observem aqui, ó, a diferença tá aqui, ó, tá? Como eu tenho excesso de ar, ou seja, eu tenho mais ar do que eu preciso, então eu tenho uma participação, né? Eu tenho aqui no produto uma quantidade de oxigênio posta aqui no produto, porque eu tenho mais ar do que eu preciso para realizar essa combustão. Então, esse excesso, ele se reflete aqui nessa quantidade de oxigênio nos meus produtos, tá bom? Então, vamos lá. Aí, o que que acontece? Só que aqui, essa reação estequiométrica, eu não sei os coeficientes dela, né? Por quê? Eu já calculei previamente se fosse de ar teórico, beleza. Só que agora eu não sei, né? Eu não sei quais são esses coeficientes aqui. Então, como eu não sei, eu tenho que calculá-los. Então, eu vou chamar aqui de uma letra E, uma letra F, uma letra G e vou botar aqui um Hzinho, né? Para a gente não confundir com H da água. Então, esses coeficientes aqui dos meus produtos, eles mudaram, né? Eles mudaram porque agora eu tenho uma quantidade de excesso de ar. Beleza, agora como que eu faço para calcular? Mesma maneira que eu vinha calculando quando eu tinha ar teórico, né? Então eu vou vir aqui, ó, para aquela proposição, né, que a gente, aquele formato, vamos chamar assim, né, chão, né, chão. Professor, muito ruim, né? Mas, assim, essas coisinhas a gente acaba gravando. Então, aqui é chão. Então, eu vou pensar aqui agora na quantidade de carbono. Aí, senhores e senhoras, observem o seguinte. A gente começa a perceber algumas características, né? O que eu acrescentei foi uma quantidade de oxigênio, de ar, né? Não só de oxigênio, de ar. Aqui de 50%. Então, eu não mexi na minha quantidade de metano. Então, se eu não mexi na quantidade de metano e eu não tenho carbonos aqui no ar, eu posso já perceber que essa quantidade aqui que trabalha com carbonos não vai ser alterada, tá? Então, esse coeficiente aqui que está ligado ao dióxido de carbono, quando eu tenho excesso de ar, ele não é alterado. Observe, né? Aqui eu tenho um carbono, né? Só que aqui do lado dos reagentes não tem mais carbono em nenhum lugar, né? Só vou ter carbono aqui nos meus produtos. Então observem que eu só tenho carbono aqui, né? Se eu só tenho carbono aqui, é igual a 1, né? Então aqui matou. Em relação ao H, serve a mesma lógica, tá? Também aqui, ó, o coeficiente desse H aqui não vai sofrer alteração, né, da água, porque eu só tenho H aqui.
Então vamos pensar aqui, ó, 4Hs, né? Na molécula aqui do metano, sem H, sem H, sem H. Aí aqui eu tenho 2 Fs. Né? Então aqui eu implico em dizer que o F é igual a 2. Né? Acho que está bem claro isso. O F é igual a 2. Agora, no oxigênio, então observem que eu não fui afetado por enquanto, né, nessas perspectivas aqui da adição desse excesso de ar. Em relação ao oxigênio, obviamente a gente vai ter agora uma diferença. Então vamos começar a pensar aqui, ó, na parte de oxigênio, isso aqui é 3, né? 1,5 vezes 2, 3, vezes 2 moléculas aqui de oxigênio, 6. Perfeito? Então do lado dos reagentes eu tenho 6. Do lado dos meus produtos, só focalizando aqui de forma mais clara, do lado dos meus produtos eu vou ter aqui, vamos lá, a gente está aqui no oxigênio, então eu tenho 2E, perfeito? Eu tenho aqui mais F, né, que o F já é 2, vamos botar direto, mais 2Gs, né? Então, o E é 1 aqui, isso aqui vira 2 também, né? 2, 4, 6 menos 4, 2, né? Dividido por 2G, então esse aqui eu implico que G é igual a 1. Né? E do N2, aí eu observo o seguinte, que no N2, o que vai ser no N2 aqui? Vai ser o H, vai ser o que? Essa multiplicação, né? 3 vezes 3,76, né? Isso daqui vai dar 11,28, né? Já fazendo direto aqui no meu H, beleza? Então, o que eu tenho aqui? Essa reação de combustão com excesso de ar, né? Aí agora eu posso colocar aqui direto, não vejo problema, dessa quantidade aqui de ar, né? Eu vou gerar agora CO2, vou gerar mais 2 moléculas de água, mais oxigênio, mais 11,28 N2, tá? Então, aqui eu consigo perceber essa formação e esse equacionamento quando eu tenho excesso de ar, beleza?